Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio da Escola do Varejo. Eu me chamo Jean, tá um pouco diferente isso daqui, como vocês podem ver, mas eu sou o rapaz que fica por trás das câmeras, que tanto Ricardo e Luiz falam o meu nome nesse podcast. Hoje um podcast diferente para finalizar o ano de 2025. Eu, Jean, vou fazer o podcast com o Ricardo e o Luiz. Sejam bem-vindos ao último episódio da Escola do Varejo. Muito obrigado. Rapaz, muito obrigado. Agora a gente sabe como é que o nosso entrevistado Luiz se sente, viu? Mas de antemão, muito obrigado. Muito bem. Eu acho que vocês estão realmente se sentindo um pouquinho diferente, né? Mas o episódio de hoje não vamos falar muito sobre o varejo, como eles sempre trazem aqui, mas vamos falar mais sobre a Escola do Varejo. Como surgiu, como foi que deu início a essa ideia. Ricardo, você pode começar contando um pouco sobre a Escola do Varejo? Claro. Primeiramente, pessoal, esse é o último episódio. Nós não poderíamos deixar de começar agradecendo a você que nos ouve, a você que nos segue, a você que tem dado apoio a esse projeto que começou há aproximadamente um ano, né? Com Luiz e Ricardo e Luiz. E a origem começou em outubro de 2021. Eu estava São Miguel dos Milagres e eu estava visitando alguns supermercados e eu estava com o João Bezerra, que é o gerente da Pau. Estava eu, ele e o pai dele. E havia um projeto, né, de criar-se um segmento. E o João Bezerra disse: Ô Ricardo, por que você não coloca o nome Escola do Varejo? E eu guardei aquilo durante alguns meses. Passou-se um tempo e o Luiz, eu conversando com ele, e o Luiz disse: rapaz, nós já temos um nome para o podcast. Então, se esse podcast teve andamento, eu confesso a você que nos assiste, a você já que está nos entrevistando, que foi graças ao meu amigo, irmão e sócio, o Luiz. Ele lutou. Eu confesso, teve um momento assim: Luiz, eu não vou entrar nesse projeto agora não. Ele, bora. E acabou dando certo. Então, a Escola do Varejo começou, a sugestão foi com o João Cláudio Moura Bezerra, gerente da Pau. O nome ficou ali guardado e hoje está aí. O segredo do nome foi exatamente isso. E a iniciativa do Luiz. Na verdade, a gente sempre gostou de fazer algo diferente no mundo corporativo e nas nossas áreas. E começou a tendência de se criar podcast. E eu, particularmente, comecei a pesquisar, assistir alguns. E quando a gente ia jantar ou almoçar, a gente conversava: vamos fazer algo diferente, nós tínhamos que fazer algo diferente. Aí vamos lançar um podcast. Aí no começo ele falou: bora! Aí ele bora meio devagar, né? Aí a gente sentou umas 5, 6 vezes, né, para pensar, fazer o projeto. E tem um determinado tempo que eu pensei no seguinte: eu já vou levar quase tudo pronto para intensificar. Foi no dia que ele cedeu, vamos lançar. Não deu para eu dizer o não. Ele foi astuto. Que fofo. E a gente conseguiu colocar esse podcast que, por algum motivo, melhora tanto a nossa vida profissional, que a gente consegue aprender em todos os episódios que vêm os convidados, dá oportunidade às pessoas também de falar sobre suas teorias, estratégias, incentivar outras pessoas, abrir uma área de conhecimento para até a nossa cidade, o nosso estado. E o mais importante desse projeto não é o Luiz nem o Ricardo, e sim as pessoas que passam por aqui, porque o intuito desse projeto é a gente valorizar os grandes profissionais que tem na nossa cidade, no nosso estado, como também os empreendedores, empresários e belíssimas histórias de sucesso que só terão a oportunidade de ser conhecidas e vistas se tiver um canal, alguém que leve essa informação, que faça essa conexão. E hoje a Escola do Varejo, ela está nessa proposta de aprender junto, ensinar, mostrar histórias, compartilhar. E por isso que vem dando certo, e eu acredito que por muito tempo a gente vai conseguir alavancar esse projeto. Não é fácil, né? Não é fácil. Você é prova disso. Algumas vezes a gente sente dificuldades até de trazer pessoas. Às vezes as pessoas querem vir,
mas existe aquele medo de falar nas câmeras. Eu mesmo tô sempre por trás das câmeras, mas eu aqui na frente da câmera já é outro sentimento, já é outra coisa. É fácil eu falar ali, mas o podcast Escola do Varejo hoje, ele é um grande nome aqui, principalmente na região. Se tornou referência e é uma referência para muitas pessoas, né? O Luiz acabou respondendo até a minha outra pergunta, como é que foi como foi que surgiu a ideia nele de ter esse podcast, mas com esse sentimento de sempre querer mudar. Vocês estão há 1 ano fazendo um podcast, trazendo essa novidade para o público. Qual foi o maior aprendizado de vocês dentro de 1 ano gravando o podcast? Eu analiso o seguinte, nós entrevistamos, eu acho que em torno de mais de 30 pessoas. E cada entrevistado é único, né? Cada entrevistado tem sua vivência, sua experiência naquele segmento. Nós já entrevistamos supermercadistas, entrevistamos donos de clínica, médicos, já entrevistamos personal trainer e por aí vai. Mas uma coisa que a gente aprende é superação, na minha visão, né? Eu acredito que o Luiz vai ter a visão dele. O quanto essas pessoas tiveram dificuldades no início da operação e o quanto elas tiveram que vencer, muitas vezes, elas mesmas e as dificuldades que o mercado já traz. Então, o maior, no meu ponto de vista, o que eu tiro das entrevistas, que foram fantásticas, independente do seu nicho, do seu segmento, é exatamente isso, a superação que essas pessoas tiveram. Algumas delas não tiveram herança, algumas delas não tiveram favores, seja de quem quer que seja, mas elas conseguiram dar continuidade. Então, assim, superação seria a palavra para mim. Perfeito. Luiz? Das pessoas que passaram aqui, e até no meu dia a dia, vivendo outras histórias, isso é um ponto de vista meu, que eu acredito que não existe nada impossível. Pode existir 1000 razões para algo não ter dado certo, mas há nunca de você não ter tentado. E a Escola do Varejo é isso. Pode existir 1000 razões para, a partir de agora, dar errado, mas há nunca que não foi tentado. O que eu vejo? Tudo depende de uma ação, de uma execução. Se você tem algo na sua mente, se você acredita em algo, faça. Faça. Porque você pode ficar muito tempo arrependido. Por que eu não fiz aquilo? Pô, eu posso fazer e deu errado, mas eu fiz. Então, a razão de não ter tentado, ela não pode existir em nenhuma das nossas áreas da nossa vida. Então, por isso que eu fui nessa, vamos dizer assim, batalha de criar o podcast Escola do Varejo e outras situações da minha vida. Eu não fico parado quando eu quero algo e está dentro do meu alcance, e quando não está, eu tento de 1000 maneiras buscar, conseguir. E eu espero que consiga fazer grandes coisas ainda. Essa é um pouco da minha mentalidade. Então, o que eu trago para mim, pode haver 1000 motivos de algo ter dado errado, mas há nunca de não ter tentado. Muito bom. Isso aí foi muito motivador. Acredito que para você que esteja assistindo em casa, pegue essa chave que o Luiz acabou de passar, tanto com o Ricardo também. Realmente, como eu assisti e assisto todos os episódios da Escola do Varejo, não tem como não assistir. Não tem como não assistir. Eu vejo muitas histórias de superação, motivação aqui no podcast de vocês. E entendam que, independente do episódio que esteja, esse episódio vai estar sempre ajudando uma pessoa. Pode estar ajudando a você, que está aqui apresentando, mas também pode estar ajudando a pessoa que está assistindo a iniciar o seu próprio projeto, a dar start no seu próprio mercado, entrar nesse mundo do varejo ou independente do nicho. Vocês estão ajudando essa pessoa a iniciar o seu próprio projeto. E eu ia fazer uma pergunta sobre qual foi o episódio que mais marcou vocês aqui na Escola do Varejo. Porque, assim, são vários, né? São episódios únicos. Todos eles impactaram, assim, eu diria que tiveram uns que deram um norte, até para a gente dar continuidade, outros nos mostraram o caminho de não fazer de uma forma
que assim pudesse acabar o podcast. Assim, no meu ponto de vista, eu não diria que tem um episódio, né? Porque cada pessoa trouxe um ensinamento, cada entrevistado trouxe uma visão. Você imagina, teve entrevistados aqui que rodou 300 e tantos km entre ida e vinda para comparecer, né? Já tiveram outros que tiveram que cancelar reuniões. Assim, todos, no meu ponto de vista, todos os episódios foram únicos. Muito bom. Todos foram fantásticos, né? De alguma maneira, eles entregaram algo que alguém necessitava ou que ajudou você a melhorar em alguma situação. E o bom é que as pessoas gostam, né? Quando termina, eu não posso falar fora. É porque o podcast ele traz uma leveza às pessoas que é normal. Quando a câmera está ligada, é normal que a gente tenha um certo nervosismo. Então, assim, a gente faz com que o entrevistado tenha leveza, tenha senso de pertencimento. A gente faz com que a pessoa esteja tão bem-vinda que aquele nervosismo é amenizado de tal forma que ele já acabou. No início vinha a tensão, depois quando aquele sentimento já acabou. Então, assim... É tranquilo. Tranquilo demais. E dá pra levar também, o Luiz estava falando sobre nunca desistir e, tipo, o fato, se você não tentou, você tem que tentar ali. Eu lembro na época quando a gente estava conversando para iniciar o projeto da Escola do Varejo, teve um tempinho. Luiz veio aqui, falou, na verdade, Luiz falou comigo e tal. Ricardo veio até aqui também no estúdio. E Ricardo me ligava, só que eu não atendia. Aí pensa no cabo que ficava virado, era Ricardo. Ele tem um toquezinho, pessoal, sobre não atender o telefone. Então, se ele ligar para você, atenda, independente do que esteja acontecendo. E Ricardo não atendia. Aí eu falo, eita, meu Deus, será que vai dar certo? Porque toda vez que ele me liga, eu não posso atender. Esse cabo vai desistir de fazer o podcast. E hoje se tornou o primeiro podcast de Alagoas. E o mais interessante que quando a gente começou surgiu essa ideia de criar o podcast e eu vinha pesquisando, para mim, mas será que a Arapiraca tem um estúdio? Aí eu comecei a pesquisar. Essa dúvida mesmo. Beleza, a ideia é boa, mas onde nós vamos gravar? Aí eu disse, rapaz, será que a Arapiraca tem? Aí pesquisei, disse, olha, cara, encontrei. Foi aonde que eu vim aqui, a gente conversou e se alinhou. Foi. Mas para você ver, olha, eu tive uma ideia, eles tiveram outra ideia de criar um estúdio. Você vê como as visões são diferentes. Exato. Eu acreditava que não tinha Arapiraca um estúdio. Era a dificuldade, como é que ia gravar? A sua principal dedicação é desenvolver podcast, né? Exato. E eu quero saber de vocês. Antes de mais nada, também não pode deixar de reconhecer. Você, Jean, dizia... Você mandava mensagem, não desistam não, lembra? Lembro. Às vezes, algumas frases, vem no momento certo alguma palavra. E confesso, quando você... Não tinha como desistir não, que já tinha como pago. Não, mas... não, rapaz, foi antes do contrato. Que a gente chegava... Brincadeira. Ele dizia... O cara tentando ser emocional ali, pô. Ele dizia bem assim, rapaz, não desistam. E eu confesso a você, vinha o Luiz, mas quando você mandava aquela mensagem, então assim, é importante que alguém, ainda assim, vale a pena. Tem uma frase, né, que diz assim, de todas as palavras, as mais tristes são essas, poderia ter sido o que o Luiz acabou de falar. Então assim, a persistência do Luiz, bora, eu digo, aí teve uma hora que o Luiz disse, ô Ricardo, de boa, tu não quer não, né, dar continuidade a esse projeto. Eu disse, não, rapaz, veja só. Mas, assim, a minha preocupação era a demanda de tempo, né? Assim, o investimento financeiro que tem que ter. Mas está aqui, 1 ano, graças ao Todo-Poderoso, e o seu trabalho, o seu empenho, né? O quanto você nos incentivou. Nós começávamos de um jeito e você dizia, bicho, vocês estão muito sérios. Aí começava dando as dicas, então, assim, a gente não pode deixar de reconhecer o quanto você, Jean, como editor, né? E o estúdio também, KeyCast, a gente quer deixar claro, pessoal, o quanto a gente é grato ao KeyCast Estúdio, ao Jean, ao Erlan, a Vitória, que agora está no lugar do Jean, né? E como é o nome da mãe da Vitória? A Jéssica. A Jéssica. A vocês do estúdio KeyCast, nosso muito obrigado em nome da Escola do Varejo. Saibam que esse projeto deu certo porque vocês estiveram dando todo o suporte necessário. Aí eles querem me fazer chorar no episódio da Escola do Varejo. Assim... Vocês hoje têm um podcast, o primeiro podcast de varejo de Alagoas.
certo? De Alagoas. Qual é o sentimento de vocês, sabendo que vocês ajudam pessoas de forma indireta com os vídeos? E qual é o sentimento de saber que hoje o podcast Escola do Varejo é o primeiro podcast de Alagoas que tem essa repercussão toda? Porque eu tenho certeza, nos cantos que vocês andam, tem alguém... Você não é da Escola do Varejo? E episódio? Qual foi o sentimento e qual o sentimento de hoje, sabendo disso? O sentimento, ele é satisfatório porque a gente chegou numa etapa do projeto que a gente sabe que a informação está chegando, o conteúdo está chegando e de alguma maneira as pessoas estão assistindo e curtindo. E também da gente ter criado algo que ninguém até o momento criou nesse nicho. Falar sobre o mundo corporativo, o varejo em geral. A nossa área é a área alimentar, né? Para quem sabe, a área alimentar, compras e venda é para quem ama, né? É para quem ama, para quem gosta. Não que as outras áreas também não sejam, quando se trata de vendas e compras, esse mundo corporativo. Mas quem vive dentro desse mundo sabe as batalhas que tem que fazer para se envolver no seu dia a dia, um bom desempenho. E até mesmo a gente para fazer o podcast, né? O que a gente tem que se doar. E não é só chegar aqui fazer. Você vê que no começo a gente tinha dificuldade de ficar nervoso, ficava tenso, e aos poucos a gente foi, através de vocês orientando, ó, faça desse jeito, faça isso, faça aquilo, e a gente melhorou um pouco, já tem muito que melhorar, não é verdade? E quando a gente fala, o menino do podcast, é o Ricardo do podcast, os caras da Escola do Varejo, a gente segue lá, Curte, dá essa ajuda no canal. E a parte pior, que isso é um pensamento meu, que eu vejo. As pessoas sempre falam que você tem que fazer algo que agregue na vida de outras. E quando a gente vai, que entra nessa ação, nesse caminho, a gente vê que muitas das pessoas valorizam algo que não agrega com conteúdo educativo. Até para compartilhar, seguir, curtir. E quando você vê coisas, falar assim, besteira, que as pessoas fazem na internet e as pessoas repostam, encaminham. E quando é algo que é educativo, que pode ajudar alguém de uma certa maneira mesmo, existe essa barreira. Eu não sei se você concorda comigo. Eu ia falar justamente existe uma sobre barreira. Isso. Todo mundo fala que tem que ter, mas quando alguém vai lá e faz, as pessoas não têm aquele mesmo entusiasmo de dizer eu vou ajudar, eu vou apoiar, eu vou fazer acontecer também. É por isso que muitas ideias boas às vezes morrem no caminho, porque falta o suporte, o apoio. E a gente passa isso na pele. Verdade. Ô, Vitória, o primeiro corte já tem aí, viu? É porque a gente anota, não pode anotar. E a gente passa isso na pele. Primeiro corte, a primeira fala dele, da dificuldade que tivemos. Passar isso na pele. Eu acredito que não só nós da Escola do Varejo, como outros projetos que é voltado a ser educativo ou mudar a vida de pessoas. E quando você vê coisas que as pessoas organizam para, vamos falar um gênero besteira, as pessoas explodem, cara. O que eu não entendo, assim, às vezes você pode até não gostar de qualquer um dos entrevistadores, mas assim, quando nós criamos, nós deduzimos que, olha, vai ter vários seguidores, várias curtidas, que é uma coisa que por enquanto não é cobrado imposto, que é isso, de você seguir, curtir, compartilhar. E assim, a gente realmente, hoje já aceitamos, né? A gente respeita o posicionamento de cada pessoa, mas assim, de você não estar compartilhando, curtindo, aquele foca no conhecimento, não foca na pessoa que traz o conhecimento. Porque se você colocar muita coisa ali em prática, você vai ver o quanto agrega. Respondendo sua pergunta, teve nós entrevistamos o Alexandre, que é dono das academias X7 e A10. E você perguntou assim, o impacto que teve. O que foi que aconteceu? Teve uma moça, chamada Gabi, né? Que ela é a esposa do Alex. Gabi e Alex, um abraço, viu? E eles estavam com um projeto de montar uma academia. Ela disse, Ricardo, eu assisti 2 vezes no YouTube
e ajudou muito. Depois foi feita uma ponte onde o Alexandre se reuniu com eles aqui em Arapiraca, que eles moram em Cajueiro. Né, academia, eles colocaram, se eu não me engano, até lá e já estão indo para a segunda academia. E aquilo, ela disse, ajudou muito. Né? Pessoas também já colocaram muitas das ideias dos entrevistados em prática em supermercados. Rapaz, pense numa entrevista, uma frase, uma ideia de processo. E essas coisas, quando foram compartilhadas, ajudaram. Então, assim, a coisa é, o que realmente tem a Escola do Varejo, qual é o real propósito dela? Não sei se você ia perguntar isso. Mas caso for, a gente espera. Mas pode. E Se quiser ressaltando um pouco, a estrela da Escola do Varejo é os entrevistados. Não é nem o Ricardo, nem o Luiz. Exatamente. Ricardo e Luiz podem até falar uma teoria, uma opinião, uma visão, mas as estrelas são os entrevistados que vêm participar do projeto. E o propósito da Escola do Varejo é justamente isso. Como você muito bem frisou, é o primeiro podcast voltado para varejo, independente do segmento. Então, esse podcast, o Luiz foi muito feliz nessa fala, não é de Ricardo, não é do Luiz. Esse podcast é seu. A você que é vendedor, supervisor de venda, a você que tem uma boutique, tem uma farmácia. Então, é um podcast voltado justamente para o varejo. Nós temos como um objetivo fazer com que a tua história seja potencializada, as pessoas conheçam. Às vezes a pessoa conhece a empresa, mas não conhece a trajetória. Então o podcast já é voltado justamente para isso, para fazer com que a tua história seja conhecida. Aquela parte que tu ficou muitas noites sem dormir, muitas noites tu às vezes se aperreava para pagar um boleto, e agora como é que vai ser? Quantas e quantas, tem uma frase que diz assim, né? Dores há que não se veem. Então, a Escola do Varejo é essa ponta. E nós estamos, graças a Deus, indo para o 2º ano. Maravilha. Antes de fazer a pergunta do propósito, eu tenho uma que é: qual foi a maior dificuldade da Escola do Varejo e qual foi a lição que vocês tiraram disso? A maior dificuldade, na minha visão, não sei se vai ser a do Ricardo, é a parte financeira. A parte financeira e a parte também de se dedicar ao tempo. Porque quando você traz um entrevistado, você tem que fazer um release. Um release para saber como é o cotidiano daquele entrevistado, o que ele gosta, como é o perfil da empresa dele. Pegar o histórico dele. O histórico. É o resumo, né? O resumo. E no começo, às vezes acontecia, nos primeiros episódios, aquelas críticas que existem, né? Um foi camisa polo, outro foi camisa social, um tá de sapato social, outro de tênis, e muitas das vezes o Ricardo ligava e dizia, Ricardo, a gente já conversou sobre isso. Vamos botar a camisa polo, que é o esporte fino, né? A gente já conversou sobre isso, vai acontecer. O que for críticas de melhorias, a gente anota, vê que pode aplicar ou até aplicar essa sugestão e melhorar. As críticas que a gente sabe que é aquelas pessoas negativas que têm ceticismo, pessoas negativas que não vão agregar em nada, que essas são até as mais importantes na nossa vida. É por essas que a gente faz, para mostrar que deu certo. Boa. A que diz assim, vai dar certo, não conte com essa. Conte com a que está torcendo contra você, que é para você mostrar que aquilo vai se concretizar e deixar a cara dela no chão. Ele hoje veio pra corte, não foi? Pessoal, essas é que motiva. O Luiz tá envenenado hoje. Hoje ele tá... Eu até falo pra ele quando a gente fala, né? Essas é que motiva você, ó. Essas que vão te motivar. É por conta dessas pessoas negativas que as coisas impossíveis acontecem na vida de muitos. Então, a gente... Vamos fazer o padrão, camisa preta, branca, polo. Polo, esporte fino, né? Daqui a pouco as pessoas vão dizer que é do Asa, mas tudo bem. É da terra, não tem nada. Só fazendo uma adenda rapidinho. A grande diferença do Luiz, do primeiro episódio para hoje. Que hoje o Luiz tá soltando, tirando só as cartas da manga. Parabéns. Respondendo, o maior desafio foi o financeiro. Porque aqui não é uma ONG, né? O estúdio precisa receber e para receber alguém tem que pagar. Então a maior dificuldade, eu concordo com o Luiz, foi a financeira, porque a gente tinha que, né, bancar a operação, e a segunda, o tempo. Algumas vezes eu saí de Delmiro Gouveia, que é 165 km, para participar aqui.
Algumas vezes, como vocês sabem, eu chegava em cima da hora. Teve outras cidades que eu vinha, às vezes, muitas vezes à noite. E a maior dificuldade realmente foi a financeira e o tempo, porque é um compromisso. Sexta-feira à noite, a gente não marca nada com ninguém. Já é consagrado. Sexta-feira à noite é dia de podcast Escola do Varejo. Muito bem. Mas dá para entender, acredito que até uma lição sobre... Eu sei que a questão financeira ela realmente é complicada, principalmente para... Projetos educativos. Porque como o Luiz estava falando, é um fato que na rede social, quando você joga um conteúdo educativo, ele é muito menos compartilhado. Quando vocês iniciaram aqui, acredito que vocês vão lembrar, eu falei que a chance do nicho de vocês viralizar rápido era um pouco difícil. Porque na rede social, o que viraliza? Conteúdos para mais de 18, né? Conteúdos que, tipo, não é algo fácil de se publicar. Vídeos engraçados, né? E vocês estão educando, vocês estão falando sobre um assunto que não é tão comum. Inclusive, tem um projeto do amigo meu, pessoal, a Maná já participou também, Atletas do Futuro, do André Nunes, e muitas das vezes ele conversa comigo a dificuldade de você buscar mudar as vidas das pessoas. Bicho, a dificuldade de você conseguir 200 cestas básicas, bicho, você não tem ideia. E ele até compartilha conosco, né? Para você ver. Até tem que chamar ele para o podcast. 250 mil, acredito, habitantes. E às vezes o cara... 230. Não, nessa média, na casa dos 200. A dificuldade é fazer um projeto social. Vocês seguirem aí, Atletas do Futuro, você vai ver, é um projeto aqui de um povoado aqui da nossa cidade, eu não me lembro bem o nome, mas eu participo, às vezes ajudo também. E basicamente tem umas 100, 150 crianças. Através do esporte ele consegue melhorar a vida do dia a dia das crianças. Tem muitas crianças, às vezes, que não tem nem o que comer lá. E vai, joga bola, aprende. Tem aula didática, né, escolar também. As crianças precisam ter uma boa nota na escola para participar e acompanhamento dos pais. E eu vejo a dificuldade desse guerreiro que é o André Nunes, ex-atleta de futebol. Acredito que muitos Parabéns, André Nunes. Um abraço. Se vocês puderem ajudar também. Até liguei esses dias para você, Era lembra? bom depois que a gente postasse nos stories esse projeto. É um projeto altruísta. Colocou anota aí esse outro. Tu anota aí, Vitória, por favor. Ele colocou realmente a necessidade dos jovens. Então, ele, além da educação, ele incentiva o esporte. É um trabalho belíssimo. Muito bom. Ele tem o nome do projeto. Atletas do Futuro. Atletas do Futuro. Muito bom. Então, pessoal, já vão seguindo, vão pesquisando e ele também vai estar aqui no podcast da Escola do Varejo. Muito bom. E para eu fazer minha última pergunta desse podcast, daqui a pouco tem uma outra parte que a gente vai retomar aqui a Escola do Varejo. Qual o propósito da Escola do Varejo? E qual os planos para 2026? O propósito da Escola do Varejo sempre foi, eu acredito que será, agregar nas vidas das pessoas. Tudo que a gente faz aqui na Escola do Varejo, se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Bom. E os planos para 2026, nós vamos vir avassalador, né? Vai ter inspirado. O cara tá inspirado. Embates, vai ter aqui, ele tá inspirado. Tá supervisor inspirado. com vendedor, visões diferentes. A gente vai começar a entrar nessa dinâmica um pouco. E aguarde. Também tem outros projetos que a gente vai tentar fazer. Esse ano a gente fez também até o workshop, né? Workshop, exatamente. A junção, lembrando que foram de 2 podcasts, né? Do nosso amigo Hermes e Delvânio, e junto com a Escola do Varejo. Muito bom. Então a gente viu a força que tem quando a gente se conecta uma união com outras pessoas que acreditam também que pode agregar em algo à vida das pessoas e até aprender mesmo, porque a gente fez algo que não sabia, eu particularmente, como funciona você criar um evento, né? Como funciona você ter toda uma estrutura de contratação, LED, palestrante. Foram 2 meses, se eu não me engano, para organizar um evento. Produzir ingressos, quem vai ser o primeiro, quem vai ser o segundo palestrante, questão de local,
É uma experiência boa que agregou muito para mim. Algo que eu, particularmente, não tinha, tipo, domínio, conhecimento. Nós tivemos que nos reinventar, nos aprender, pedir também suporte a algumas outras pessoas e conseguimos fazer. Votada para 250 pessoas. Deu 230. 230. Que é o que comporta o auditório. E o bom do fim desse projeto é que o feedback das pessoas que participou, eles falaram a seguinte palavra: vocês estão no perfil ou estão além de muitos eventos que fazem esse segmento de palestrante, pela estrutura que foi montada e a organização. Muito bom. O propósito é, como diz, é o varejo também, né? O nosso foco sempre também vai ser o varejo, independente do seu segmento, fortalecer o varejo, em especial o varejo alagoano. Claro que a gente tem as visualizações Brasil afora, né? Mas o varejo alagoano, ele precisa ser impulsionado, precisa ser feito. O que é a grande sacada? O network, nas trocas de informações. O que deu certo para tu, como você conseguiu. Então, a Escola do Varejo ela é essa ponte entre a pessoa e o público. E focado exatamente nisso. É como está lá escrito, a gente sempre fala, né? O Luiz sempre está dizendo o seguinte: primeiro podcast voltado para varejo. De Alagoas. De Alagoas. Muito bom. Ressignificando o varejo. Exatamente, dando um novo olhar, né? Através dos entrevistados e das dinâmicas que são criadas. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando ao fim desse podcast, mas eu tenho uma dúvida. Eu fico ali atrás e eu vejo que vocês fazem essas perguntas pro pessoal, mas vocês não respondem elas. Certo. E ao final de todo o episódio, sempre tem um bate-volta. Mas tem uma dinâmicazinha que é demite ou treina, que eu acho muito interessante. Vocês jogam essa bomba pro convidado, mas eu vejo que vocês não respondem. E eu fico, um dia eles vão ter que responder isso. Então vamos começar. Vai ser rápido, tá? Não vai ser algo tão elaborado. A gente vai sentir na pele o que os caras passam, né? Mas vamos lá. Ricardo e Luiz, vocês podem, como vocês são pessoas com visões diferentes, vai ser uma pergunta e vocês vão dar opinião. Simbora. Funcionário preguiçoso, demite ou treina? Vai responder primeiro? Não, faço questão que você comece. Preguiçoso, demite. E aí? Cabe uma visão dupla, né? A gente sempre diz o seguinte: a gente julga pessoas, não atitudes. Pode ser que caiba aí ou um demite ou um treina. Boa. Quando eles fazem essa dinâmica, eles fazem uma pergunta para cada, mas eu vou fazer uma única pergunta e os dois vão dar opinião diferente, que se for para cair na porrada, os dois caem aqui. E deixando bem claro que um é da área da compra e o outro é da área de vendas. Então, isso é interessante também. Fazer o projeto Luiz, né? O quebra-pau já começa logo. Ressaltando, quando eu falei demite, é porque eu vejo da seguinte maneira, até por um pouco de vivência da área que eu trabalho, que é a seguinte maneira: funcionário preguiçoso, ela é um câncer dentro de uma operação, porque muitas das empresas, ela tem um salário base específico. Então, você tem uma equipe de 10 colaboradores, onde vamos dizer que 9 são fora da curva e tem um preguiçoso. E o preguiçoso, ele não entrega aquele rendimento básico ou fora da curva ou padrão que a sua função exige. E como são salários padrões, o preguiçoso, ele estimula os 9 a não querer trabalhar mais, porque todos nós sabemos aqui, e o 9 vai ficar dizendo: por que eu vou fazer isso se fulano trabalha menos e ganha a mesma coisa? Pensar que não, tá a empresa todinha generalizada. Vai gerar um conflito. O preguiçoso, ele é um vírus dentro de uma operação. Agora, quando você tem uma empresa que paga por salário padrão e paga por produção, aí o preguiçoso, você pode falar com ele, treinar para ele mudar. Se ele não mudar, você vai ver qual é a melhor saída para ele dentro da sua operação. Agora, quando você tem salário padrão, todo mundo ganha o mesmo 2x, o preguiçoso, ele é um risco enorme dentro de uma equipe. Muito bom. Porque as pessoas começam a diminuir o seu rendimento. Por que eu vou produzir mais se o D e o C não produzem também? Faz sentido. Entendeu? Muito bom. Funcionário que chega atrasado, demite ou treina?
treina e conversa para melhorar. Treina. Treino. No decorrer da minha vida, eu promovi 56 pessoas, de uma forma direta e indireta, né? Eu trabalhei também em consultoria, tudo. E, assim, o que é que eu observei? Eu dei uma ratada em 4 ou 5. Mas, muitas vezes, eu concordo com o que o Luiz disse, né? Uma parte dele, que a gente não pode aceitar certas atitudes. Porém, o que é que eu observo? Às vezes, não é que você vai promover uma pessoa sem ter nenhuma... Existe uma vaga e tem as habilidades. Você não vai promover qualquer pessoa. Algumas empresas, ela usa aquela parte das Forças Armadas, né? Forças Armadas, que diz o seguinte, né? Antiguidade só vira posto no exército ou na polícia. Né? Então, tem que deixar claro. Tem a pessoa, claro, mas porém tem que entender. Tem uma vaga e tem as habilidades da vaga. Sim. E você muitas vezes promove a pessoa porque ela se aproxima daquilo. Porém, deve se lembrar o seguinte, que muitas vezes a pessoa não é perfeita. Ela vai ser trabalhada. Mas uma coisa é certa, ainda assim é bom investir em pessoas. E aí, quando a gente promove uma pessoa, diz, olha, eu observo você daqui a mais ou menos 6 meses. Então, existe uma coisa, a pedagogia é o ensino à criança. A andragogia, o adulto aprende o que ele quer. O trinco do coração do adulto só tem do lado de dentro. E como fazer com que ele tenha o desejo de aprender? É onde entra exatamente isso. A visão de, muitas vezes, o olhar naquela pessoa que vale a pena você trabalhar com ela. Então, treina. Acompanhe e treina. Muito bom. Funcionário mentiroso. Demite ou treina? Rapaz, no caso da mentira, é um comportamento inadequado para qualquer coisa, seja no relacionamento onde for. No meu ponto de vista, realmente, após ser dado feedbacks, persistindo, aí demite. Demite. Demite ou treina? Conversa, busca a melhoria. Caso não mude, Demite. demite. Tá vendo? A diferença de vocês fazendo o bate-volta dá uma pegada a mais. Eu sinto medo dali quando vocês fazem a pergunta. Mas pra gente finalizar, tem um momento que eu acho um dos momentos muito importantes na Escola do Varejo, que são as perguntas que tocam o coração do convidado. Eu tô rindo assim, até imagina. Mas continue. Calma, relaxa. Você é um relaxa. entrevistador, você pode tudo. Luiz e Ricardo, se fosse para trazer uma pessoa que não está mais nessa terra para ter uma conversa de apenas 5 minutos, quem vocês iriam trazer? Eu traria minha mãe. A minha mãe, ela faleceu já tem 3 anos. Cada pessoa lida com a morte de uma forma. Eu evito, por exemplo, meu irmão, ele tem a foto dela, tem os áudios, eu evito ver, porque assim, é muito doloroso. Eu perdi minha mãe e eu não sabia, a gente nunca sabe quando será a última vez. Então, sem dúvida alguma, seria minha mãe. Teve uma vez que eu sonhei com ela, e eu estava abrindo, ela conversando comigo, era tipo uma Fiorino. Aí ela dizendo, mas olha, meu filho, assim, assim, assim. Aí depois eu disse, mãe, a senhora não morreu? Eu não estou entendendo. Aí quando eu acordei chorando. Porque foi a pessoa hoje que faz uma falta tremenda. Mãe e pai não tem como ser substituído. É impressionante. O cordão umbilical não é cortado. Você pode ter a idade que for, mas sua mãe é o único título que não existe, nem ex-mãe, nem ex-pai. E nem ex-filho. Então seria Maria Bernadette Lima. Luiz? Minha avó, por parte de mãe. Tua avó. São pessoas que deixaram um legado, um aprendizado que, se tivesse esse momento, seriam elas. Muito bom. E a última pergunta, Ricardo e Luiz, o que é a vida? Já para um amigo... Ricardo, você... Uma boa pergunta, viu? Muito boa pergunta. Eu não sei porque eu estava aqui, eu pensando, ele vai fazer essa pergunta. Certeza. Será? Não tenho nenhuma dúvida. Ele ia fazer. Porque ele... Vamos lá, né? A vida. Imagina um dom precioso que é a vida. Quando está encerrando o ano, eu começo a agradecer a Deus. O ano tem 365 dias, se for bissexto, 366. E
eu sempre, todos os dias eu agradeço, claro, mas quando encerro o ano eu agradeço, eu digo, Pai Celestial, muito obrigado por esses dias. Nenhum deixou de ter comida aqui em casa, deixou de que houvesse bênçãos tuas. E mesmo na provação e na dificuldade, sempre teve Deus. Então a vida para mim é hoje. Hoje é dia 26 de dezembro, nós estamos a 1h18. A vida é o agora. Porque entenda, o passado ele é imutável. O futuro está intacto. Mas o presente que vai determinar nosso futuro. Mas a vida é esse momento, é o presente. É como o Ibn, ele descreveu, ele disse uma coisa, o percurso é mais importante do que o destino. Então a vida é o agora, e a gente está aqui no estúdio do Kcast, a gente está aqui sendo entrevistado. Então a vida é uma dádiva, que a vida precisa ser vivida. E ela, para ser vivida, a gente tem que lembrar, acima de tudo, que aquele que é o autor de toda a nossa vida, que é Deus, nos proporcionou, nos deu mais um dia de vida. Então a vida para mim é o aqui e o agora. A vida é o hoje. Muito bom. Luiz? A vida, a minha pouca experiência, tenho 22 anos de idade. Você tem quantos? 37, é? 37. Um rostinho desse, parecendo um bebê. Um bebê. Então, falando o que é a vida, na minha visão, o que é a vida? A vida, ela é uma estação onde você vai chegar e vai entrar dentro desse trem. E dentro desse trem, ele vai ter várias paradas e vai passar por várias cidades, onde você vai conhecer pessoas novas, ter visões diferentes. E dentro desse trem, muitas pessoas vão levar um livro. E nesse livro você vai ter uma oportunidade de escrever cada página e reler. Então, eu vejo por o seguinte: hoje a gente tem que buscar fazer o que você gosta. Porque como o Ricardo falou, o passado é imutável, você não consegue mais mudar o passado, só consegue o presente ou pensar no futuro. Então, nesse livro de páginas brancas, faça a sua melhor história. Escreva os seus melhores capítulos, para que um dia alguém possa ler e lembrar de você. Senão, você vai ser só mais um. Profundo. Muito bem. Pessoal, estamos no final do podcast, certo? Eu vou passar considerações finais para eles. E ao final eu vou falar uma frase. O Ricardo, eu não sei como, mas toda vez que ele vem para cá, ele tem uma frase. Ele vem com uma frase na cabeça. Rola o podcast, ele muda. Mas mesmo assim, ele ainda tem várias... Ele tem um banco de dados na cabeça dele. Esse entrou em corpo no seu personagem. Viu? Tá vendo? Eu tô aprendendo. Vou falar aqui as considerações finais. E ao final, eu separei uma frase que assim que eu vi ela, eu já senti que seria certa e que iria fazer sentido com a Escola do Varejo. Então, Ricardo, Luiz, podem dar suas considerações finais. Primeiro, agradecer. É um ano aqui de parceria. O podcast, se me permite, eu vou me dirigir ao público. Claro. Esse podcast, pessoal, foi uma realização de um sonho. Sonho esse que teve muito sacrifício, muitas renúncias, ainda tem renúncias, como a gente havia dito. Sexta-feira não existe para mim nem para o Luiz. Mas esse sacrifício, ele proporcionou bênçãos. E uma delas foi a gente realizar o sonho. E quando uma pessoa que aqui vem, que compartilha o seu conhecimento, a sua vivência, as duas pessoas que logo de cara mais aprendem, eu e o Luiz. Então, a você que já veio aqui no podcast, a você que virá ao podcast, saiba que esse projeto foi a realização do sonho de duas pessoas, daqui de Arapiraca, e a gente diz assim, de Alagoas para o Brasil. Então, esse sonho que está sendo realizado hoje foi algo assim muito custoso, e está sendo. Porém, uma coisa que a gente diz, valeu a pena, está valendo a pena. E, Jean, a gente só quer o que a gente pode dizer. Dizer como é bom fazer algo que você gosta, mesmo com dificuldades. Mas o podcast Escola do Varejo está aí
está ressignificando o varejo, está trazendo um novo olhar. 2 pessoas, acho que tem uma pessoa que pode falar com toda propriedade, é você. O primeiro podcast como nós éramos, para hoje como nós estamos. E mais uma vez, você e o Estudo Keycast tiveram uma participação fundamental na melhoria que nós estamos buscando constantemente. A gente tem muito que melhorar, mas a gente, celebra a conquista. Eu acho que o maior desafio de qualquer ser humano é ele mudar a si mesmo, né? E há uma frase que diz assim, né? Só tem uma forma de um ser humano mudar, é o conhecimento. O conhecimento é a chave que destrava a mente para a quebra de paradigmas. Então, assim, a alegria é imensa estar aqui. Acho que foi a grande sacada. O último episódio do ano, nós fazemos através de um pouco da nossa história pessoal do podcast, mas, acima de tudo, da gratidão a Deus, mais uma vez a você, ao estúdio, aos entrevistados, às pessoas que nos seguem, né? E eu também quero encerrar dizendo o seguinte, quem perde dinheiro, perde muito. Mas quem perde amigos, perde muito mais. Na minha vida, eu tenho aqui o Luiz, eu tenho o seguinte, eu sempre deixei claro, eu amo o Luiz de coração. Ele é um irmão que a vida me deu. Nós não saímos da mesma mãe, mas há um laço que nos une. Nós temos todos os pantins dos irmãos. Briga, fica com raiva, mas sempre um está, não do lado, mas está ao lado um do outro. E muitas vezes tem coisas que o Luiz diz que dói, como eu digo, tem coisas que dói, mas é um bem comum. Então, o Luiz, hoje, na minha vida, ele é uma bênção. Luiz, hoje eu encaro o Luiz, eu não vejo hoje, pode ser até uma declaração de amor que não é declaração de amigo e irmãos, nada contra, que é o seguinte, Luiz, hoje na minha vida, eu não consigo me imaginar sem ter o meu amigo e irmão Luiz. Luiz, para mim, não tem aquele cara assim que você conhece que se completa? Então foi o Luiz. Esse projeto tinha que ser com o Luiz. Obrigado, viu, Luiz? Tamo junto e obrigado por acreditar. Faço as minhas palavras. Tamo junto sempre. Você é o irmão mais velho que eu não tenho. Muito bom. Não tão velho, né? Mas assim, eu quis dizer velho. Não, só um pouquinho. Muito bom. Bem, pessoal, muito obrigado por ter essa paciência conosco aqui da Escola do Varejo, o pessoal do estúdio também. Continue nos apoiando, nos incentivando, que a gente vai levar sempre para você as melhores vivências de mercado, teoria, prática, as pessoas que têm autoridade e propriedade no assunto sobre conhecimento teórico e vivência, que é o mais importante. Pessoas que vivem ou já viveram ou estão vivendo algo que muitas pessoas acreditaram que era impossível. Então, a Escola do Varejo, ela veio para ressignificar o varejo nesse quesito. Mostrar que todos nós somos capazes. Deixe de uma simples ideia como uma ideia genial. Então, publique a gente ou compartilhe, mande pessoas seguir, nos ajude, siga o nosso canal e agradecer também, primeiramente, a Deus. Sem Deus, nada disso estaria acontecendo, porque Ele sabe de todas as coisas, a hora certa e o momento e o dia. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Só se você encerrar a frase, se você me permite, eu estava lembrando aqui, é um ano, né? Foram quantas sextas-feiras que a gente fez o sacrifício. E o Luiz falando aí me deu um start. O que nos aguardar para 2026? Existe uma coisa que a Escola do Varejo tem... Desculpa, Não, pode ficar. A gente quebrou um pouco... Você está em casa. Rapaz, muito obrigado. Você é a estrela. Não, a estrela é nossa. Como é que é? Hoje não. Você entendi. Né? E o que aguardar para 2026? A Escola do Varejo passou no primeiro ano, entre trancos e barrancos. Então, graças a Deus, estamos de pé. 2026, nós pretendemos trazer algumas pessoas que já participaram, como nós já estamos organizando o cronograma até abril. Alguns já confirmaram a sua presença, mas a Escola do Varejo, ela tem um inconformismo. Ela quer buscar cada vez mais a mudança que esse varejo tanto necessita. Então, 2026 vai ser o ano, se o primeiro ano foi bom, o segundo será melhor. Vai ser o ano que eu acredito muito, junto com o Luiz, que vai ser o ano da consagração, onde nós vamos trazer uma visão melhor. Então, nos segue, compartilha, curte, porque, como já havíamos dito, essa Escola do Varejo, o podcast, foi feito por você
e para você. Mas obrigado, Jean. Muito bom. Pessoal, chegamos ao final do episódio da Escola do Varejo. Eu vou puxar a cola, porque o Ricardo ele consegue decorar. Mas é uma frase de Ayrton Senna. Ayrton Senna é uma grande referência no Brasil e no mundo. E vocês da Escola do Varejo fazem esse podcast com muito amor. Fazem para Deus, que tudo que é para Deus é feito, vocês procuram sempre fazer com a maior perfeição. E é um podcast que hoje se tornou e é uma referência. Ô, Jean, quando você concluir a frase, você pode encerrar assim: primeiro podcast em Alagoas voltado para varejo, por favor. Posso. Espero não esquecer, mas eu posso sim. E a frase é o seguinte: sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você vai chegar. E essa é a frase que eu deixo. Escola do Varejo, sempre sacrificando a sua sexta-feira. Não só a sexta, mas muito tempo da semana, porque vocês param um pouco dos afazeres de vocês para conversar com o convidado, para estudar a vida deles, para planejar a surpresa, como já aconteceu aqui, de vocês trazerem família dos convidados de vocês para fazer uma surpresa. Então, o KeyCast Studio parabeniza vocês pelo grande podcast, pela referência que vocês têm. E você que está em casa, compartilha, comenta e se inscreva nesse canal. Podcast Escola do Varejo, o primeiro podcast de Alagoas voltado ao varejo. Show de bola. Obrigado.